Ó, eu vou falar sobre locação de sala em clínicas médicas, consultórios, hospitais, enfim. Eu vou falar agora para você que é o locador e o locatário, mais específico para o locador. Presta atenção. Se inscreve antes e presta atenção. Não é possível que você seja tão ingênuo a ponto de pensar que quando você loca uma sala, aluga uma sala para um colega, você acha que se esse cara praticar um erro médico dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, você não tem responsabilidade nenhuma. Você é tão inocente assim? É inacreditável o que eu vejo no dia a dia. Por exemplo, você tem uma clínica e hoje está super na moda, inclusive existem startups renomadas trabalhando com o sistema coworking, que é fornecendo tempo ocioso de determinados consultórios para que o titular, o dono da clínica, fature mesmo sem estar lá, alugando por hora ou por atendimento ou por, sei lá, qualquer tipo de renda vinculada, tá? Então, você aluga uma sala na sua clínica, vamos supor que você é oftalmo, tem ali todo o parque tecnológico e tem vários consultórios que sobram porque os médicos trabalham em vários locais e aquela sala sobra de segunda, terça e quarta, a parte da manhã. Você pode alugar essa sala para um clínico, porque o clínico pode atender em qualquer lugar, por exemplo. Ou para o próprio oftalmo que vai usar toda a sua estrutura. Meu caro, esse cara cometendo um erro médico ali, o que vai acontecer? O advogado do paciente vai colocar no polo passivo, significa dizer que vai se tornar réu nessa ação o médico que praticou o ato e você, porque a sede é ali. O cara vai escrever no Google Clínica XYZ, vai vir o endereço, ele vai conseguir o CNPJ com facilidade e vai te vincular no processo. Ou você acha que não, eu aluguei aqui, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Você oferece aquele serviço na sua estrutura. No direito, eu odeio isso, vocês podem perceber, todos os vídeos eu fico falando pouco artigo, eu fico falando pouca coisa, mas tudo que eu falo é a jurisprudência e o entendimento doutrinário materializado. Em direito nós temos a teoria da aparência. E pela teoria da aparência, não tem como o paciente saber se aquele médico é ou não o dono da clínica, se aquele médico é ou não do corpo clínico. Ficou claro? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Irreal, tá? E real, né? Não irreal. Exemplo real. Pois bem. Um determinado corretor de seguro chega aí na sua casa e oferece um seguro de vida. E ele está com a camisa da seguradora X, né? Uma seguradora de conhecimento a nível nacional. Perfeito? E você contrata. E aí você começa a pagar o seu boleto do seguro de vida todo mês, ou débito em conta. Aí quando você percebe que precisa usar o seguro porque você teve um problema de saúde e vai ficar em casa, aí você aciona o seguro, a seguradora fala assim, não, mas você não tem a apólice aqui. Você nunca foi cliente nosso. Não, não. Mas o corretor, o Zé, veio aqui e me vendeu. Tá aqui, ó, já paguei 24 boletos, inclusive com o logo da sua seguradora. Não, aqui você não tem apólice. Você entra com processo contra a seguradora pela teoria da aparência e ganha a indenização de, no mínimo, o valor que você pagou. Entendeu? Então, a seguradora vai ter que ter muita sorte processual para provar que esse corretor é um estelionatário, é isso, é aquilo, mas, pela teoria da aparência, responde aquilo que configura o entendimento do homem comum. Quem que é o homem comum? É aquele que não é nem muito inteligente, nem o total ignorante. Perfeito? Ah, mas Omar, você só vai ficar falando aqui de problema, meu caro? O que eu faço para não ter problema, né? O que você tem que fazer, meu caro? Um contrato de aluguel e exploração de condomínio bem feito. Onde, nesse contrato, anota aí, você vai blindar a sua clínica e você no seguinte. Primeiro, responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil?
é a capacidade que o gerador do dano tem de arcar com o prejuízo ocasionado. Bati na traseira do teu carro, eu tenho que pagar por isso. Isso é responsabilidade civil, certo? Eu dei um tapa na sua cara lá no shopping. Isso é dano moral, também responsabilidade civil. Esquece o criminal, estamos falando só de civil. Tá bom? Um tapa é uma agressão, também tramita no criminal. Por exemplo, te dei um cheque sem fundo. Tenho que pagá-lo. Eu preciso arcar com o prejuízo que eu causei na exata extensão do prejuízo causado. Vou dar um exemplo para você. Você aluga a sua sala, você é um reumato e aluga para um dermato ou um médico que fez pós-graduação em estética, que sequer tem uma especialidade definida, certo? E esse cara vai fazer botox lá, toxina botulínica, peeling, luz pulsada, enfim. E ele monta ali. Você acha que o paciente tem a condição de saber que ali não é a clínica dele, que ele é um mero locatário? Não. Então ele vai processar você e o médico. Supondo que esse médico leve com ele uma secretária para atuar junto, porque ela também auxilia instrumentando a aplicação dos procedimentos estéticos. Saindo dessa clínica, né, de forma com animosidade, essa secretária vai entrar com processo trabalhista contra esse médico. Você vai responder? Claro, é claro. Por quê? Porque não se sabe ao certo quem é o real empregador. Se você coloca no contrato que o real empregador é o fulano da Beltrana, você não responde. Você até pode entrar no processo, mas o seu advogado vai colocar lá. Não, excelência, perceba que a relação deles é de ordem civil e ele é responsável pelo cometimento de erro médico no exercício da sua especificidade médica. O que esse cara é? Dermato? Porque você pode ser dermato e ele também. E aí fica mais difícil ainda descaracterizar que você não tem responsabilidade vinculada sem esse contrato. Então você consegue se blindar no âmbito da responsabilidade civil, acabei de dar um exemplo trabalhista, e no âmbito tributário. Esse cara não paga imposto. Amanhã chega um oficial de justiça federal lá, penhora todos os bens da clínica. Você fala, não, espera um pouco, eu não tenho nada a ver com esse cara. Esse cara aqui, ele só alocava essa sala aqui, ó, tá aqui o contrato. Não adianta. Se você escrever assim, ó, quando eu falo contrato, eu estou falando de um documento customizado para você, clínica e colega locatário. Eu não estou falando para você entrar no site de busca e escrever assim, ó, contrato de locação. Não faz isso, tá? Não dependa da sorte. Eu falo isso em quase todo vídeo aqui no canal porque o meu grau é de alerta, porque eu enfrento problemas do cotidiano que são inacreditáveis da órbita do amadorismo, da ingenuidade, da inocência e todos emoldurados por uma burrice exacerbada de você não ter um padrãozinho mínimo de análise para saber que aquilo vai te dar problema, tá? Então, o que aconteceu? Case agora, storytelling na prática. O médico alugou a sala para o Zé. O Zé cometeu um erro médico. O Zé saiu da clínica já faz tempo, 5 anos. O paciente não conseguiu achar o Zé. O que o paciente processou? A clínica. Por quê? Porque, segundo o Conselho Federal de Medicina, o prontuário médico é propriedade do local do atendimento. Quanto tempo você tem que arquivar um prontuário médico? 2 anos? Não, 20! 20 anos! Mas é 20 anos a partir de quando, O'Malley? Olha que interessante. A partir do momento que o paciente tem ciência do dano causado. Ou seja, o prontuário médico você tem que guardar para o resto da vida. Se vocês têm dúvida disso, escrevam aí que eu faço um vídeo só disso. O que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar na seguinte conclusão. O paciente, após 5 anos, entrou com processo contra o Zé? Não, entrou contra a clínica. O Zé continuava atendendo na clínica? Não. Você tinha um contrato falando que a responsabilidade civil pelo atendimento desse paciente era do Zé? Não. Quem vai ter que pagar a indenização? Você. Parabéns, meus parabéns. Por quê? Porque você não fez o contrato. É muito caro pagar um advogado para fazer um contrato. Agora você paga 200 mil de indenização, que é barato. É barato.
Entendeu? Cuidado com locação de sala. Fica o recado. Todos os meus vídeos são do âmbito da orientação, quase no formato de bronca. Cuidado.